grupo, e aí? Aula 76, é isso Uau. mesmo, né? 76? Podemos dizer que faltam quantas agora? Agora, ó, vamos acabar a nossa expectativa, tá? Agora faltam apenas 20 aulas. 20 aulas. E dá quase daquela saudade, né? É verdade. E a gente tá tão acostumado a estar aqui que não dá nem vontade de sair, né, professor? É verdade. É muito apego à galera do primeiro ano, né? Mas precisamos ainda ministrar as aulas do terceiro, do segundo. Então, a gente vai ter que, em algum momento, deixar vocês. Mas vou falar que o coração sai partido, tá? O coração chega às batidas, porque a gente gosta muito desse tete-a-tete aqui, né? Dessa convivência e tudo mais. Bem legal mesmo, tá? E, professora Adelina, tudo jóia? Tudo bem? Vamos junto, então. Aula 76, a gente vai falar daquele assunto que pensa num assunto que é importante no Enem. Regra de 3. Galera, regra de 3 a gente estuda no 7º, não é verdade? 7º ano, geralmente no 4º bimestre. E às vezes nós professores deixamos assim, por conta do tempo, né? Eu naquele dia eu tentei falar assim, que a gente era preguiçoso. Então, elas falaram, não, é que não dá tempo. E depois a gente foi olhar mesmo. É tanta coisa importante no 7º ano que quando chega no final do ano a gente tenta passar tudo e vai meio corrido. É verdade. E se nós soubéssemos da importância de razão, proporção, regra de 3, nós daríamos uma atenção melhor para esse assunto, não é? Porque o Enem não cai. Não cai no Enem, despenca, desmorona. Pois é, e aqui a gente não pode deixar por menos, né? Aluno do primeiro ano na mediação tecnológica precisa tomar propriedade de todos os assuntos, inclusive retomando o fundamental. Porque, gente, muitas situações se resolvem com regra de 3. E o nome já é tudo, né? Fundamental. É o ensino fundamental. Não é porque ele é principal, ele é importante. Importante, né? Dá um embasamento aí, faz a nossa fundação, né? Pra depois a gente erguer as paredes aí, rebocar, isso tudo é lá no ensino médio, mas o fundamental é que dá essa base bem sólida pra vocês, né? Então, vamos lá, de aula 76, onde a gente estuda um pouquinho mais dessa questão de razão, proporção e apropria-se aí da regra de 3. Olha lá, então, no slide, vamos de aula 76.1, vamos lá. Regra de 3, simples. Essa é a nossa aula de hoje. Aula 76, na sua primeira parte. As habilidades da aula de hoje, resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade, né? Esse aqui é a palavrinha-chave. Seja ela direta ou inversa, né? Entre duas ou mais grandezas. Então a gente vai ver isso aí ao longo dessas aulas. Essa é a próxima, né? E a gente vai estudar direitinho o que é direta, o que é inversa. Então fica ligado que dá tudo certo. E é até importante para vocês, alunos do primeiro ano, que tentem prestar bastante atenção nessa aula, tanto na aula 75, que já passamos, quanto nessa e nas próximas, porque isso vai ajudar vocês e muito na parte de geografia, a calcular as transformações de escalas. Fiquem atentos. A gente vai falar, né, na aula, a gente vai dar exemplos aí, porque a escala que você trabalha lá na geografia também é possível de se resolver com regra de 3, né? Vamos lá então, a regra de 3 simples, saindo da cartola. Vamos estudar um pouquinho do conceito, né? A parte conceitual, olha lá. A regra de 3 é uma ferramenta simples, mas muito poderosa, utilizada para descobrir um valor desconhecido. De maneira mais simples, a gente trata de descobrir um quarto valor a partir de outros 3 que a gente já conhece. E daí que vem o nome da regra, né? Por isso, regra de 3. A gente conhece 3 valores e tá buscando, né, encontrar o quarto valor desconhecido. Isso. E é legal esse quarto valor porque alguns autores chamam de a quarta proporcional, né? É importante lembrar tudo isso. Isso mesmo, a gente já vai falar aqui também. Para começar, a gente vai esclarecer alguns conceitos importantes, né? E aí, lembra o que é razão e proporção? Você lembra? Lembrei. Moleque. Lembrei, agorinha, acabei de ver a aula 75. Né? Na aula anterior, a gente estudou a parte já, né, inicial aí dessa proporcionalidade toda e a gente viu o que é razão e o que é proporção. Então, vocês precisam disso bem claro para a gente avançar, né? Para a gente ir além nos nossos estudos aqui. Porque a regra de 3 envolve os assuntos de razão e proporção.
Tá bom? Tá bom. Vamos lá então, recordar é viver? Olha lá então. Então, falando um pouquinho de razão e proporção, vamos ver um exemplo. A razão é a divisão entre dois números, vocês já sabem, não é? Ou duas grandezas. Então, tá lá, 3 nonos. É a razão entre 3 e 9. Isso mesmo, né? 3 nonos. A razão, ela pode ser... a gente pode dizer que é o quociente entre dois números, pode dizer que é uma divisão, pode dizer que é uma fração, tá? E a proporção é o quê? É a igualdade entre as razões. Então, quando eu pego lá a minha fração, a minha razão, a minha divisão, 3 para 9, e faço uma simplificação, eu encontro 1 para 3. E aí eu posso dizer que esse exemplo, 3 nonos, ser igual a 1/3, é uma proporção. E aí tem aquela fala matemática, né? 3 está para 9, assim como 1 está para 3. E aí a gente vai fazer aquela outro detalhezinho lá, o produto dos extremos pelos meios, né? Então se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 1 vezes 9 é 9 também. Então isso significa que está proporcional, tá? Beleza. Sabendo o que é razão e proporção, a gente consegue então estudar um pouquinho mais a regra de 3. Aí, a regra de 3, hoje a gente nessa aula vai falar da simples, né? Aí eles falam assim, então se tem a simples, tem a complicada. Por que recebe esse nome, né? Regra de 3 simples, é porque tem a complexa? Tem aquela que é mais difícil? Porque você vai entender daqui a pouco que, de acordo com a colocação de grandezas, né, com a situação em questão, aí a regra de 3 acaba ficando um pouco mais complicada. É mais ou menos assim, se você faz um suco de cupuaçu, você sabe que você vai usar água, cupuaçu e açúcar. Beleza. Se você quer fazer um creme de cupuaçu, já é mais, né, composto. Já não é uma regra de 3 simples, já não é um negócio mais simples. Só colocar água. Não, já tem um negócio diferenciado. Tem que colocar um creme de leite, tem que colocar o leite moça. Tem um tempo de bater tudo certinho, direitinho. Então, quer dizer, fica composto. Tá, chega, deu vontade agora esse negócio, né, professora Adelina? Mousse de cupuaçu. Mas falando da regra de 3 simples, nessa aula a gente vai estudar apenas a simples, tá? Na próxima aula a gente estuda a composta, não é a complexa não, tá? Ela é só composta, mas continua sendo simples. A gente vai mostrar pra vocês os caminhos, as estratégias e as melhores maneiras de resolver, tá? Vamos lá então? Se liga nos slides e a gente vai dar os mais conceitos agora. A regra de 3 nos permite encontrar um quarto valor que não conhecemos, em um problema dos quais conhecemos apenas 3 valores. Olha lá, nós temos 3 valores fornecidos, 3 números, 1, 3 e 5. E nós temos uma incógnita. Essa incógnita é chamada de quarta proporcional. Muito bem. Quando a gente fala da quarta proporcional, a gente está falando daquele valor que falta, né? É um valorzinho que está ali, a gente precisa descobrir, tá? E muitas das vezes a gente vai fazer pelo raciocínio lógico. Por exemplo, o que o 1 fez para chegar no 3? Ele multiplicou por 3. Ah, multiplicou por 3. 1 vezes 3? 3. Então, o que o 5 tem que fazer para chegar no x? Ué, para ser proporcional tem que multiplicar por 3 Multiplicar também, por 3. Então, 5 vezes 3? 15. 15. Então, a gente já sabe que o nosso x vale 15. Simples assim, tá? Isso só se dá... Ah, mas esse x só pode ser 15? Só. Só. Nesse caso aí, sim. Isso. Para ser proporcionalmente, só pode ser o 15, tá? Então, por isso, ela só vale quando as grandezas relacionadas forem proporcionais. Ou seja, se uma delas aumentar ou diminuir na mesma proporção que a outra, né? Então, tem que ter esse detalhezinho. E ela se divide em 2 situações, foi o que a gente já falou para vocês. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vixe, professor, que é isso aí? Me explica esse negócio aí. Então existe a grandeza direta e existe as grandezas inversa, né? Tem a diretamente proporcional e a inversamente proporcional. Claro que a gente vai mostrar os 2 tipos, vai fazer exemplos e vai conversar aqui, mostrar e ensinar para vocês as 2 situações. Mas de cara, né, pelo nome, eu sempre falo, né, que a matemática é tão fantástica. Que o nome já sugere. O nome já sugere, né? Quando a gente fala de direta, o que é direto, né? Eu acho que direto é se aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Aumentou igual. Aumenta, né? Na mesma proporção, né? Se diminuir, também vai diminuir. Tipo assim, vou na padaria comprar pães, né? Se eu compro uma quantidade de pães, eu vou pagar
tal valor. Proporcional ao pão. Vamos supor assim que ela pegou seja por unidade, né? Pegou 5 pães, pagou R$5. Pronto. Na verdade, o ideal não é nem vender por unidade, sim por quilo, mas a gente pode dar um exemplo aqui. 5 pães, R$5. Pronto. E se eu comprar 10 pães? Seria justo ela pagar menos que R$5? Seria certo pagar menos que R$5? Não. Então, se pegou mais pão, vai ter que pagar mais caro pelos pães. Isso. Então, quer dizer que está diretamente proporcional. Quanto mais pães eu comprar, mais valor eu vou pagar. Da mesma forma que se eu comprar 2 pães, eu não posso pagar mais que R$5, porque se está proporcional, eu tenho que pagar menos que R$5. Isso. Diminuir a quantidade de pão, vai diminuir também o valor a ser pago. Isso. E agora inversa, né? O que vocês imaginam com inversa? Eu penso assim, em velocidade. Também. Ó, se eu for de um lugar para outro, numa velocidade aí de 60 km por hora, eu vou chegar em um determinado tempo. Isso. Eu chego aí em 2 horas. Agora, vamos dizer que eu seja um pouco mais com pressa, mais acelerado, eu vá a 120 por hora. Vai chegar mais rápido. Eu vou chegar mais rápido? Então, quer dizer, quanto mais velocidade, menos tempo. Isso. Isso é inversamente proporcional. Olha aí que legal, né? Com bastante situações práticas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente entende essa relação. Por isso que muita situação se resolve com regra de 3. Outra situação bem legal para ficar encaixado. Se eu coloco 2 pessoas para roçar um pasto de 1 hectare, elas vão demorar 2 dias, vamos colocar 2 dias. 2 peão, 2 dias roçam 1 hectare todinho. Se eu quero que acabe mais rápido, tem que fazer o quê? Colocar mais pessoas. Eu aumento as pessoas, o tempo vai diminuir. Então, elas só são grandezas inversamente. Da mesma forma que se for só uma pessoa trabalhando, vai aumentar o tempo, vai demorar mais. Verdade, olha aí. Então, aí, no caso, são grandezas inversamente proporcionais. Claro, a gente deu alguns exemplos aqui, né, verbais, mas a gente também tem no nosso material que a gente trouxe aqui para vocês. Então, olha lá no slide. Agora, um exemplo de cada um, ó. Grandeza diretamente proporcional. Vamos ver. Se um dobra, o outro deve dobrar também. Se um cai pela metade, o outro deve cair pela metade também. Assim por diante. Olha a tabelinha lá, ó. Né? Número de tortas e quantidade de farinha de trigo em quilos. Então meio quilo de farinha faz uma torta. Uma torta. Então para fazer 2 tortas eu preciso? Do dobro de meio quilo. Isso, 1 quilo. E assim por diante, né? Para fazer 3 tortas eu vou usar 1,5 kg, né? 1,5 kg. 4 tortas, 2 quilos. Então, duplicando o número de tortas, a quantidade de farinha também fica duplicada. Isso é diretamente proporcional. Aumenta uma, aumenta a outra, tá? Inversa, vamos ver um exemplo. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra se reduz à terça parte. E assim por diante. Olha lá, ó. Andando com uma velocidade de 30 km por hora, eu gasto 12 horas para fazer um certo percurso. Já foi o exemplo que a gente falou aí. Se eu dobrar a minha velocidade, se eu for para 60 km por hora, olha o que aconteceu com o meu tempo. Ele reduziu-se à metade. Não é? Se eu triplicar, aí o meu tempo vai também cair a terça parte. E assim por diante, né? Então, duplicando a velocidade, também a gente vê que o tempo reduz, né? Então, duplica, reduz a metade, né? E assim é a regra de 3, simples. Então, quando a gente fala nesse assunto, é basicamente isso, tá? É só você trabalhar com essas situações. Agora, vale muito a interpretação. Né? E é nessa hora que eu costumo falar. Porque quando a gente dá aula lá no 7º ano, eu acho que isso já aconteceu com você, professor Maurício, eles ficam assim, tá, professores, mas e agora? Quando é que eu sei? Como é que eu sei? Não. Multiplico cruzado ou multiplico na linha? Não, né? E aí é um ponto importante. Por que às vezes no ensino fundamental as crianças têm dificuldade em entender algumas coisas? Porque na educação infantil, nós professores costumamos fazer o quê? Nós deixamos em negrito as palavras-chave, né, aquelas informações principais. Quando vai para o 6º, não tem mais essa facilidade. Chega no 7º, já quebrou um pouquinho o ritmo. E aí um ponto importante em algumas disciplinas. Regra de 3. É importante demais revisar no 1º ano. Isso por quê? Porque agora vocês não são mais criancinhas do 7º ano. Você que tem que encontrar as palavras-chave. As palavras-chave estão lá. Tem que arrumar uma estratégia de algum jeito, né? Mas claro que é o que a gente ensina sempre aqui. A leitura, né? Facilita aquela interpretação e a prática. Quanto mais fizer, mais habilidoso fica. Eu digo assim, ó, se trouxer para a sua vida real, se você se colocar na situação, você vai perceber que não é tão complicado.
né? É bem simples, porque você consegue imaginar, poxa, se com meio quilo de trigo eu faço uma torta, se eu quero fazer mais do que uma torta, eu quero fazer duas ou mais... Aí é óbvio ou é lógico? É lógico, é óbvio. Não, vamos usar aqui, é óbvio que você sabe que se eu tenho que fazer 2 tortas, menos que meio quilo não vai dar, porque meio quilo faz uma. Então tem que ser mais do que isso. Então é óbvio. A lógica entra onde? Quando eu encontro o valor constante, né? O meu valor proporcional, que é quase como se fosse uma PA ou uma PG, que eu encontro a razão. Encontrei a proporcional, eu posso encontrar o valor que eu quiser. É bem fácil. Pois é, então, se é bem fácil, a gente vai fazer exemplos e atividades junto com vocês. Olha lá, mais um exemplo agora, falando da grandeza diretamente proporcional. Vamos ver. Uma torneira pingando desperdiça 230 litros de água em 5 dias. Em um mês, quantos litros de água terão sido desperdiçados? Vai desperdiçar bem mais, hein? Aumentou os dias, Aí a gente vai começar a mostrar para vocês o passo a passo para resolver as grandezas, para resolver as regras de 3, tá? Então, o primeiro passo, vamos lá no passo a passo, né? Existem uns 4 passos que a gente pode dizer aqui, acompanhar vocês, para vocês entenderem como você vai saber distinguir tudo isso, tá? Então vamos lá, primeiro passo. Crie uma tabela e agrupe as grandezas da mesma espécie na mesma coluna. Grandezas da mesma espécie. Olha lá, litros desperdiçados, 230 em 5 dias. Então, na coluna litros de água, eu vou colocar 230. Na coluna dias, 5. Em 30 dias, preenchi já a coluna dos dias. Tenho 5 e tenho 30. Quantos litros? X. Olha, observem que as grandezas estão na mesma coluna. Então, vamos primeiro elaborar uma tabelinha e a gente coloca, né, as grandezas em cada uma numa coluna e, claro, cada coisa seguindo o seu caminho. Então, dias é tudo dias. Litros desperdiçado, tá? A gente não pode fugir a regra para não dar errado, beleza? Beleza. Segundo passo. Identifique se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Uou, e como é que eu sei fazer isso, professor Manuel? Olhando a situação, olha lá. Ó. Aí entra o raciocínio lógico, né? Se em 5 dias são desperdiçados 230 litros, vai aumentar a quantidade de dias, com certeza vai aumentar a quantidade de litros desperdiçados. Então essas setinhas aqui não são à toa, tá? A gente vai colocando sempre para aquele que está maior, do menor para o maior. Então aqui está aumentando de cima para baixo, né? De 5 para 30. Aqui também a gente vai chegar na mesma conclusão, que de 230 vai ter a quantidade de litros maior de desperdício. Então, se isso aconteceu, as setinhas as duas para o mesmo lado, o que vai acontecer? Nós vamos concluir que elas são diretamente proporcionais. Então, diretamente proporcional já é a nossa interpretação, certo? Beleza? Terceiro passo, agora é hora de montar a equação, né? E como a gente faz? 230 está para x, assim como 5 está para 30. Do mesmo jeito que estava aqui, é só a gente botar uma igualdade aqui e pronto. Certo? Isso. Quando é diretamente é bem prático, né? Não tem mistério. Isso mesmo. 230 está para x, assim como 5 está para 30. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, nós vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções. Vamos multiplicar cruzados, extremos e os meios. Agora, se as grandezas forem inversamente, já está invertido, não precisa multiplicar cruzado, a gente multiplica na linha, né? Nesse caso, a gente vai multiplicar cruzado, porque elas são diretamente proporcional. Então, esse momento aqui é crucial. Muita calma nessa hora e muita hora nessa calma. Porque esse momento aqui, ele vai dar o desfecho de quase tudo, tá? Então, você fez a leitura, montou a sua tabelinha, né? Colocou as grandezas separadinhas em cada coluna, e aí você vai ver, é direta ou é inversa? Se é direta, multiplica cruzado. Isso. Se é inversa, multiplica na linha. Então, fica esperto que esse momento é muito delicado e importante, né? É sempre bom depois, acabou tudo, você olha lá e você perceba se existe, se faz sentido. Por exemplo, vamos imaginar a situação. 10 pedreiros fazem uma... Não, 10 tem muito, né? Muito pedreiro para pouco serviço.
3 pedreiros fazem uma obra em 30 dias. Aumenta o número de pedreiros, 5 pedreiros. Aí tu faz o cálculo e acha que eles fizeram em 60 dias. Opa, como assim? Peraí, se 3 fizeram em 30, como é que 5 vai fazer em mais do que 30? Tá errado. Aí então, é a hora do raciocínio lógico, tem né? Tem que pensar. Então algo de errado não está certo, você vai identificar isso e vai partir para o conserto, né? Aí é até hora de consertar porque você chegou numa resposta equivocada, tá certo? Beleza. Vamos ao quarto passo então, olha lá. O quarto passo nos diz que temos que resolver a equação. Então agora é hora de partir resolução, olha lá. 5 vezes x? 5x. 230 vezes 30? 6.900. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo, né? Então 6.900 dividido por 5, 1.380 litros desperdiçados. Nossa Senhora. É uma caixa d'água aí, né? É muito litro, né? É muita água. Então, às vezes, parece que é pouco, né? Mas depois, ó, parece que é pouco, mas 1.380 litros, olha aqui pra gente. Você vai ver que é muito desperdício, gente. E isso é uma torneira pingando, né? Imagina, uma torneira pingando. Eu tive uma situação dessa lá em casa, parecida com essa, né? Tinha um vazamento no corredor que eu não sabia. Não sabia. E a minha conta de água estava vindo muito cara. E eu não falei, não, estranho isso. E, aí, e o consumo estava igual? Normal. Banho, lavar roupa, lavar louça. Mesma coisa. E aí o pedreiro, reformando lá esses tempos, descobriu, ó, tem um cano vazando água aqui, arrumou o cano. A metade, a conta de água veio a metade do que estava vindo. É muito importante esses detalhes de detectar esses problemas, né? Mas como o professor Maurício falou no início, né? Numa situação de 2 pessoas lá fazendo um roçado, né? Numa propriedade, a gente também pode escavar um poço. O que você acha? Dá para escavar um poço? Com certeza que dá. A gente teve aí alguns lugares, né? Algumas propriedades rurais, fizemos alguns vídeos e que a gente traz para vocês essa indagação, né? Já dentro de uma problemática lá atual, que vocês vivenciam lá no sítio, na zona rural, que a gente pode aplicar a matemática. Então agora a gente vai ver um vídeo que traz toda essa abordagem. Vamos assistir? Ei, professor Maurício, se a gente fosse cavar esse poço, se fosse um trabalhador, ia levar quantos dias para cavar? Bom, o poço tem mais ou menos 6 metros, então um trabalhador ia demorar acho que uns 20 dias. 20 dias um trabalhador. E se fossem 5 trabalhadores para cavar o poço? Bom, 5 trabalhadores, então vai ter que fazer uma conta rapidinho para poder encontrar. Vamos ver quantos dias levará? Por exemplo, temos que um trabalhador gasta 20 dias, 5 trabalhadores, X dias. Queremos descobrir. Então, vamos multiplicar na linha. 5 vezes X igual a 5X. 1 vezes 20 igual a 20. Tá multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5 igual a 4. Então, se tivermos 5 trabalhadores, levará 4 dias para cavar o poço. Olha aí, olha, né? Que legal. Bem legal. Então, vocês viram que ela, a nossa repórter ali, né? A pessoa que estava ali fazendo o nosso áudio ali na situação do vídeo disse assim, vamos multiplicar na linha. Por que multiplicou na linha? Porque era uma grandeza inversa. Inversamente então, se é inverso, né, aumentou o número de trabalhadores para escavar o poço, diminuiu a quantidade de tempo, diminuiu os dias que isso vai acontecer, já é inverso, não precisamos inverter. A gente inverte, multiplica cruzado quando é direta. Tá? Então fica bem claro isso. Então, nesse caso, já estava invertido, multiplicamos na linha. Até porque se multiplicasse cruzado, ia dar um valor bem fora da... né? E aí que entra a questão da interpretação análise, né? lógica. Porque olha só, você pensa, se uma pessoa gastou 20 dias, se você não inverte, vai dar 100, se não me engano, né? Porque vai ficar 1 vezes X... Até aqui atrás, aqui, 1 vezes X e 20 vezes 5, vai dar 100. Aí você pensa, bom, então 5 trabalhadores vão demorar 100 dias? Não tem certo. como, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí você volta e vê, o que eu errei?
errei na interpretação. Pois é. Então, com isso, vocês viram que numa situação bem prática, bem cotidiana aí de vocês, a gente está aplicando a regra de 3. Vamos lá para a gente calcular tudo isso e mostrar para vocês. Na verdade, já foi calculado no vídeo, né? Que um trabalhador gastando 20 dias para cavar o poço, se forem 5 trabalhadores, levará menos dias, X dias. Então, uma coluna dos trabalhadores, montamos primeiro a tabela, né? Isso. Outra coluna, número de dias. E a gente viu, a segundo passo, analisar se ela era direta ou inversa. A gente viu que era inversa, né? Então, multiplicamos na linha 5 vezes x, 5x. 20 vezes 1, 20. Tá multiplicando, como ela falou, passa dividindo. E 20 dividido por 5, 4 dias. E aqui é importante também você lembrar a questão da setinha, né? A setinha lá, aumentou o número de trabalhadores, então vai diminuir. Vamos fazer até de outra cor aqui. As setinhas são ao contrário. Aumentou o número de trabalhadores, né? Aqui, aumentou. O que vai acontecer com os dias? Vai diminuir. Vai diminuir. O maior vai estar em cima, né? Então, beleza. Setinhas invertidas, ela é inversamente proporcional, tá? Mais um exemplo, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Olha lá esse. Um livro de 270 páginas tem 45 linhas por página. Ao reimprimi-lo, a editora resolveu colocar 50 linhas por página. Com quantas páginas ficou este livro? Vamos ver. Então, aumentando o número de linhas por página, vai reduzir as páginas, né? Isso. Então, inversa? Inversa. Olha, então primeiro o que a gente fez? Montou a nossa tabela, né? Depois a gente analisou se é direta ou inversa, né? A análise foi feita, a gente viu que ela é inversa. Se é inversa, a gente multiplica na linha. Já está invertido, né? Multiplica na linha. Então, vamos multiplicar o 250 vezes x, né? E 270 vezes 270 vezes 45. Aqui foi feita uma simplificação, né? E foi invertido já para multiplicar da maneira mais correta, né? Então, dividiu aqui por 5, né? Já foi feita uma simplificação. 50 por 5, 10. 50. Isso, e 45 por 5, 9, né? Fizemos a multiplicação aí, né? Então, 10 vezes x. Por que aqui ficou trocado? Porque aqui ele fez uma inversão anteriormente, né? Aí multiplicou cruzado. Mas a gente tem que multiplicar na linha, né? E é aqui que tem duas maneiras de fazer. Ou você inverte a fração, ou você multiplica na linha. Se você usar a tabelinha direto, sem precisar montar a proporção, você já percebe lá na tabelinha mesmo. Se é diretamente, multiplica cruzado, né? Numerador, denominador. Isso. Se for inverso, na tabelinha você multiplica direto. X vezes 50, 270 vezes 45. Muito bem. Então, chegamos à conclusão de 243 páginas. Ou seja, aumentou as linhas por página, reduziu a quantidade de páginas do livro. Tá certo? Certo. Beleza? Todo mundo entendeu até aí? Beleza. Mais um exemplo, então? Vamos ver. 6 metros de um certo tecido custam R$ 74. Qual o preço de 27 metros deste mesmo tecido? Então vamos lá, 6 metros, muito cuidado que aqui não colocou em numeral, né? Numeral. Em algarismo. Então, vamos fazer a tabelinha? Metros, reais e reais. Certo? Metros e reais. E aí, a gente tem que 6 metros custam 74 reais. E qual é o preço? Então, qual é o preço? É X. X. De 27 metros, né? O que a gente vai fazer? Montamos a tabela. Primeiro passo. Segundo, analisar se é direta ou inversa. Ou seja, aumentou o número de metros de tecido. Vai ficar mais caro. Com certeza vai aumentar o número de reais, né? Então, se aumentou, eu vou montar a minha proporção aqui, né? Que é a igualdade entre duas razões. E vou fazer a minha multiplicação direta. Cruzada, né? Cruzada, aumentou. Porque a nossa grandeza é direta. Né? Pega aí o nosso auxiliar. Ela é uma grandeza direta, então a gente vai multiplicar cruzado. Então vamos lá, 6 vezes x, 6x. 74 vezes 27... 1998. 1998. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 1998 dividido por 6. 333. Então, para
na confecção de 27 metros, né? Na compra de 27 metros, 333 reais. Olha aí, com certeza, né? Aumentou a quantidade de metros, vai aumentar o valor a pagar na loja de tecido. Se você observar também direitinho, olha lá, você pode pensar assim, bom, se é num concurso, você precisa ser mais rápido. Se 6 metros custam R$74, então 1 metro custa R$12 e alguma coisa, né? E aí você pensa por aí, multiplica por 27, também acha o mesmo valor. Mais um exemplo, vamos lá? Em uma obra, 12 trabalhadores realizam um trabalho em 7 dias, então parecido com o que a gente já fez, né? Vamos lá, então, nós temos os trabalhadores, vamos montar a nossa tabelinha, né? E temos os dias. Os dias, né? Vamos lá, trabalhadores e dias. Vamos lá, agora colocando os dados, né? 12 trabalhadores realiza em 7 dias. Se fossem apenas 6 pessoas. Essa tá fácil, porque quantos dias levaria? X, né? Então essa aqui, pelo raciocínio lógico, a gente já resolve? Rapidinho, porque diminuiu da metade, então lá vai aumentar o dobro. Então, se diminuiu a metade dos trabalhadores, né? O que vai acontecer com os dias? Vai dobrar os dias, não é? Reduziu as pessoas. Então agora eu tenho quantos dias? Vamos lá. 14. 14 dias. Só pelo raciocínio lógico, sem montar a expressão e sem nada, né? Não precisa. Pelo raciocínio lógico, a gente viu que se aumentar, se reduziu pela metade a quantidade de trabalhadores, vai levar o dobro de dias. Certo? Certinho. Legal, né? Quanto mais a gente pratica, mais fica tranquilo, mais fica fácil. E aí eles perguntam, mas professor, pode fazer assim na lógica também? Tem situações que só de montar a tabelinha você já vê a resposta. E aí nós não vamos exigir de você que sai fazendo um monte de conta, porque não, o 7º ano faz um monte de conta, alinha, organiza e tal. Vocês têm que entender como funciona e têm que começar a praticar. Esse é o detalhe, né? Uma aplicação muito legal da regra de 3 é a escala. Vamos ver, então? Vamos lá ver a escala? E a escala também se resolve por regra de 3? Será mesmo? Olha, ele está duvidando. Será mesmo? Claro Vamos ver? Vamos ver, então? Olha lá, a figura seguinte representa a planta de um apartamento na escala de 1 para 50. E o que quer dizer, né, isso? Quando fala 1 centímetro no desenho corresponde a 50 centímetros na realidade? Isso. É isso? Vamos ver, então. Olha aí. A figura seguinte representa a planta de um apartamento na escala de 1 para 50. Então temos uma planta aqui, né? Uma planta baixa, que tem a demonstração aí da cozinha, banheiro, sala, suíte, né? 2 quartos e uma varanda, né? E claro que a gente vai questionar alguns detalhes, vamos ver, né? Olha lá, exemplo. No projeto, a varanda tem 16 metros. Centímetros. No desenho. E a escala da planta é de 1 para 50. Então quer dizer que é 50 vezes menor? Isso. Esse desenho aqui está 50 vezes menor do que a original, do que a casa, do que a construção, tá? Qual é o comprimento real da varanda? A gente tem como descobrir? Tem sim. Vamos utilizar a regra de 3 simples, porque existe uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho do projeto, o desenho, e o tamanho real. Então, escala, você já sabe, escala é uma regra de 3, diretamente proporcional. Beleza, então a escala E de um mapa, por exemplo, ou de uma planta, é a relação entre a distância no mapa e a distância real, ou melhor também, a distância no desenho e a distância real. Isso. Tá? Então o Dzinho vai ser a distância no mapa ou no desenho e o Dzão vai ser a distância real. O nosso E vai ser de escala, certo? Certo. Então vamos mostrar aqui pra galera como que é feito. Olha lá, a resolução. No desenho, nós temos que uma relação de 1 para 50. Então, a cada uma unidade de medida do desenho, nós temos 50 na realidade. Então tem o desenho, a coluna do desenho e a coluna da realidade. E agora? E aí, no desenho, percebeu-se que a varanda tem 16 centímetros. Então, nós vamos jogar lá. Qual a medida real dessa varanda? X. Beleza, e a gente pode ver que a gente agora já fez como se fosse a tabelinha, né? O que a gente vai fazer agora? Multiplicar cruzado. Analisar as nossas grandezas. 1 está para 16, assim como 50 está para X. E a gente já viu que ela é diretamente. Então tem que multiplicar cruzado. 1 vezes X? X. 16 vezes 50? 800. 800.
Então, na realidade, a varanda tem 8 metros, né? 8 metros. Com 4 aqui, mas é 8. Ela tem 800 centímetros, que equivale a 8 metros. No desenho, tá representado aqui, ó. Cadê a varanda aqui? Olha lá. 8, né? Ali já tá dizendo que é em metros. Mas se você pegar a régua, medir aqui assim, na sua régua, vai ter 8 centímetros, que equivale aí a... 16 centímetros. Isso, 16 centímetros, desculpa, que equivale a 8 metros. Sim, 1 para 50 é a metade, né? Isso. Beleza? Vamos fazer um exemplo agora? No projeto, a suíte tem 2,5 metros por 3,30. Como a escala é de 1 para 50, quantos centímetros está representado na planta? Essa é a nossa suíte. Vamos lá, a gente pode montar diferente também, ó. Já 1 para 50 é a nossa escala, né? Porque na nossa equação, a equação diz assim, ó. Escala é igual à medida no desenho pela medida real. Quem é a nossa escala? 1 para 50. 50. Quem Isso é a é medida igual. no desenho? Não sei. Não sei, então vou colocar um X. Ou podia colocar o desenho, né? Continuar o desenho. E quem é a medida real? 2,50. 2,5, né? 2,5. Já sabemos que ela é proporcional, então nós temos que fazer multiplicação cruzada. 50 vezes x? 50x. 50x. 2,5 vezes 1? 2,5. Beleza. X vai ser igual a 2,5 dividido por 50. 50. E agora a gente está em busca da nossa medida no desenho. Quantos centímetros a gente tem lá? 0,05. 0,05. Aqui está em metros, né? Em metros. Isso, aqui está em metros. Transformando para centímetros, então lá vai estar representado com 5 centímetros. E aí é um ponto importante, olha só. No primeiro exemplo, nós usamos uma grandeza dada em centímetros, não é? Foi o comprimento da varanda no mapa, 16 centímetros. Nós achamos a resposta em centímetros e no final fizemos a conversão para metro. Então é bom que você fique atento a isso. A escala, ela vai ser adimensional, não tem dimensão. Beleza, então o que vai direcionar a minha resposta é o número que eu estou usando. Observe que deu 0,05 metros, porque nós usamos 2,5 metros. Transformando, fica 5 centímetros. É importante guardar essas informações. E aí a gente fez o 2,5, que é uma das dimensões do quarto. O 3,30, vocês podem fazer do mesmo jeito. Você vai pegar o 3,30, vai dividir por 50. Vai dar um valor aqui, que vai dar em metros e transforma para Deixa mais fácil para eles? Vamos. Transforma 3,30, tira a vírgula, corre 2 casas, vai ficar 330. Dividido por 50. Já vai dar em centímetros. Isso. Já. Muito bem. Já é bonzinho demais, né? E nos mapas? Lá vem a nossa loirinha, a nossa polaquinha. E nos mapas, como que fica isso? Nos mapas não vamos falar não, porque eles estão tendo aula de geografia. E eu vi lá que o Arimatea vai dar essa aula para eles lá. Tem essa aula Mas já. tá tudo conectado, né? Então vamos ajudar? Vamos lá. Então. No mapa fica dessa forma, olha lá como funciona. Nos mapas, a gente pode ver escalas diferentes, porque aqueles que representam uma área pequena têm mais detalhes. Já o mapa do Brasil, por exemplo, em uma escala de 1 para 25 milhões, ele representa uma área muito grande, então ele vai ter uma representação com menos detalhes. Será que você entendeu? Vamos ver? Vamos lá. Olha lá. Olha lá, se nós pegarmos um mapa grandão, bonitão, nós temos uma escala de 1 para 25 milhões. Né? 25 milhões. Aí o mapa do Brasil inteiro. Agora, se eu quiser destacar o mapa do Rio de Janeiro, por exemplo, aí eu tenho que tirar e fazer uma outra escala em cima, né? Uma escala maior. E aí já é uma escala, né, com 4 milhões, ou seja, o Rio de Janeiro já pode ser todo detalhado aqui, ó, entendeu? Nos seus municípios. Então, a cada vez que você aproxima mais, aí você tem um detalhamento maior e uma escala diferenciada. E isso, ó, né, vamos fazer assim, é bem claro, essa observação é bem clara na matemática. Quando a gente joga para matemática fica meio confuso. Mas você faz assim, ó, você abre, por exemplo, o Google Maps. Abriu. Você vai ter lá no formato. Você expande. Ele vai detalhando melhor. Você expande mais, ele vai detalhando. Se você estiver, né, usando o Google Maps atualizado, ele mostra, você vai expandindo tanto que ele chega a mostrar a rua
e as casas. Direitinho ali a rua e as casas atualizado. Então não existe uma escala fixa, vai Isso. depender do nível de detalhamento que você quiser, tá? Vocês viram ali Perfeito. que na casa é uma escala 1:50, é só Isso. 50 vezes menor. Então com isso você consegue detalhar bem mais, detalhar a cerâmica, detalhar as louças dos banheiros e tudo mais. Então vai muito da questão do detalhamento. Claro que o mapa do mundo, por exemplo, né? Aí você vai pegar uma escala bem maior, né? Vamos lá então no Brincando com os Números? Vamos. É hora de dar aquela descontraída. E qual será o desafio da aula de hoje? Olha lá. A pergunta é... Uma maçã custa 40 centavos, uma banana 60 centavos e uma Toranja. toranja. 60 centavos? Quanto custa uma pera? Ixi, Boa essa, né? Uma maçã custa 40 centavos, uma banana 60 e uma toranja. Será que seria uma laranja ali, né? Uma 60 toranja. centavos. Qual é a variação linguística? Em que estado que se fala toranja? Custa 60 centavos. E a pergunta é, quanto custa uma pera? Pera. Tá parecendo Pera. aquela, que horas são? Peraí que eu vou pensar e depois Né? eu respondo. Então agora ficamos por aqui, né? Finalizando a nossa aula. Galerinha do grupo, mas a gente já vem com revisão, atividades de sala e tudo mais. E junto com isso, vocês precisam saber quanto custa essa pera. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas tem sim. Use o seu raciocínio lógico que você vai descobrir. Até já! Tchau, tchau!